uma amiga querida pediu para me contar novamente a minha experiência de como eu estudei para me preparar para concurso público. Eu não sei se a minha experiência ainda é válida, já faz quase 30 anos que eu passei no concurso, o mundo mudou tanto, né? A tecnologia, tudo, mas eu acho que para passar em concurso continua sendo necessário estudar e estudar muito. E como eu não consigo resistir ao pedido dessa minha amiga, né, Natália? Eu, mais uma vez, aqui vou contar bem rapidamente como foi que eu me preparei para o concurso público. Eu acho que a primeira coisa que você precisa, é óbvio, né? Quem está pensando em fazer concurso precisa de tempo para estudar, né? Sem tempo, você não consegue, é tanta coisa para estudar, você não vai conseguir se preparar para o concurso. Eu, na época, trabalhava, eu dei um jeito de ser mandado embora, acho que eu fui meio irresponsável, porque eu já era casado, eu tinha filhos, e eu dei um jeito de ser mandado embora, e com o dinheiro da rescisão eu fiquei me mantendo durante alguns meses e me dediquei só a estudar, porque sem tempo não dá para você se preparar para concurso público que tá muito competitivo, né? Tá muito difícil. Então você tem que dar tempo. E como eu consegui ser mandado embora no último ano da minha faculdade, que eu já vinha estudando bastante, eu passei a me dedicar exclusivamente para me preparar para o concurso público. Então eu estudava 8, 10 horas por dia, né? Então, quem está pensando em fazer concurso, Natália, tem que ter tempo, tem que arranjar um jeito de... Eu imagino que a pessoa precisa estudar no mínimo de 6 a 8 horas por dia. No meu caso, como eu disse, eu perdi o emprego e passei a estudar 10 horas, 12 horas por dia. Mas eu acredito que o mínimo que você tem que parar, que se dedicar, é 6 horas. Acho que menos de 6 horas é tanta matéria que você não vai conseguir se preparar adequadamente para um concurso. Depois, obviamente, você precisa, dependendo do tipo de concurso que você está se preparando, você tem que verificar quais são as matérias, né? Normalmente você pode olhar num edital. No meu caso, lá na época, eu não tive nem esse cuidado. Eu peguei as matérias básicas do direito, né? Eu me lembro que acho que eu separei todo o conhecimento de direito, acho que em 10 ou 12 matérias. Então eu peguei um material de cada matéria, né? Eu tinha um livro de processo do trabalho, eu tinha um livro de direito do trabalho, eu tinha a coleção do Washington de Barros Monteiro sobre direito civil, eu tinha um livro, uma coleção de Humberto Teodoro do processo civil, penal, eu não me lembro qual foi o autor que eu estudei na época, mas eu tinha uma coleção de penal, de processo penal, administrativo, constitucional, enfim, eu procurei, né, adquirir uma coleção de cada matéria, ou seja, obviamente que na época eram os autores que eram respeitados, né? Você precisa tomar muito esse cuidado. O direito, ele tem todo tipo de pensamento. Então você vai fazer, por exemplo, um concurso para a Defensoria Pública, você deve procurar aqueles autores que falam, né, a linguagem que a Defensoria Pública costuma adotar. Se você vai fazer para o Ministério Público, você deve procurar estudar por livros escritos por promotores. E assim por diante. Eu acho que é importante ter essa preocupação. Então, depois que eu arranjei tempo, né, dei um jeito de ser mandado embora, eu então procurei adquirir um livro, uma coleção sobre uma das matérias que eu ia estudar. E depois que eu tive isso, né, o terceiro passo foi dividir o tempo que eu tinha pelas matérias, porque veja, se você quer passar num concurso público, não adianta você ser muito bom em processo civil, ou em processo penal, ou em direito administrativo. Para passar num concurso, você tem que ser muito bom em tudo, né? Então, você precisa aprender igualmente todas as matérias. Na verdade, aquelas matérias que você tem facilidade, você devia até estudar menos, né? Você devia se dedicar àquelas matérias que você tem mais dificuldade. Eu dividi, por exemplo, como eu disse, eu já tinha uma coleção, né, um livro ou uma coleção de cada matéria, e eu dividi o meu tempo. No caso, eu dividia
por período, né? Um período da manhã eu estudava uma matéria, o período da tarde eu estudava outra matéria, à noite eu estudava outra matéria e eu ia revezando. Eu me lembro que, como eu disse, eu tinha acho que umas 10 ou 12 matérias que eu estudava. Então eu ia revezando e voltava depois naquelas matérias. Desse jeito eu garanti que eu fui aprendendo de forma linear, né? Ou seja, eu fui evoluindo no meu conhecimento, não só em uma matéria, mas em todas as matérias, né? Que é o que você precisa. Você precisa ser bem em todas as matérias para conseguir passar. Enquanto eu estudava, outra coisa que eu anotei aqui, enquanto eu estudava eu fazia anotações. Há estudos, né, sobre como a gente adquire conhecimento. E normalmente o conhecimento você deve usar maneiras diferentes, né, para adquirir esse conhecimento. Então, por exemplo, não basta você só ficar lendo, você pode, hoje, né, na minha época não tinha, hoje você pode ver vídeos, você deve, por exemplo, ouvir, né, as matérias. Na minha época não tinha essas ferramentas todas, né? Então o que eu fazia era ler, era o principal, eu lia muito. Enquanto eu lia, eu fazia anotações no próprio livro, né? Eu ia adotando do lado do livro, usava canetas de cores diferentes, eu anotava tudo aquilo que era importante. E aqueles conceitos, né? Porque conceitos não tem jeito, conceitos você tem que saber de cor, né? Então aqueles conceitos que eu tinha que saber de cor, eu ainda anotando num caderno todos aqueles conceitos, e todo dia quando eu encerrava os estudos daquela matéria, eu lia todos os conceitos que eu tinha anotado. Então eu lia em voz alta. Então eu escrevia, eu lia, eu escrevia e eu ainda falava em voz alta aquilo que era mais importante, procurava ler aquilo que era mais importante em voz alta para fixar na minha mente de forma diferente a matéria. Basicamente era isso. Eu comecei a fazer ciclos de estudos, né? Eu me lembro que o primeiro ciclo assim, de estudo eu demorei uns 4, 5 meses para estudar o básico de cada matéria, né? Então eu li todo o livro estudando e anotando dentro desse sistema. Aí depois eu comecei um segundo ciclo, voltei lá para o começo do livro e comecei tudo de novo. Eu me lembro que eu fiz assim vários ciclos, acho que uns 3 ou 4 ciclos antes de chegar na primeira etapa do concurso. Conforme eu fui avançando nas etapas do concurso, eu fui fazendo ciclos mais rápidos, ou seja, eu passei mais a folhear os livros e as minhas anotações. Eu cheguei a fazer isso, inclusive, na véspera do meu exame oral. Na véspera do meu exame oral, eu sentei e folheei tudo, todas as minhas anotações. Fiquei estudando, acho que umas 12 ou 13 horas, para fazer uma revisão mental de tudo aquilo, para poder estar melhor no exame. E acabou, para mim, dando certo. Funcionou. Então, Natália, como eu já te contei pessoalmente, estou falando agora nesse vídeo, como você me pediu, você precisa ter tempo para estudar, né? Você precisa identificar quais são as matérias que você vai estudar, você tem que escolher os livros que você vai usar para estudar, de acordo com o tipo de concurso que você quer fazer. Você tem que dividir essas matérias pelo tempo que você tem, porque não adianta você saber especialmente uma, se você não souber outra, você tem que ser boa em todos, né? Eu costumava dizer para você, lembra, que você não tinha o direito, enquanto não passasse no concurso, de gostar de uma matéria. Você pode ter facilidade, mas você tem que gostar de todas, né? Tem que ser um clínico geral. Faça anotações, rabisque o livro, anote tudo o que é importante, dúvidas que você tiver enquanto você está estudando, procure conversar, ligue para mim, procure na internet, converse sobre essas dúvidas, esclareçam essas dúvidas e leia também em voz alta os conceitos, os prazos, aquilo que você achar que é mais importante, né? E claro, não desista. Eu dei a sorte de passar no primeiro concurso que eu fiz, mas essa não é a regra, na verdade essa é a exceção, né? Concurso tem a ver muito com determinação, de você não desistir, não desistir, não desistir e acreditar em você. Eu sempre fui meio assim, sabe? Quando eu tenho uma dificuldade, eu não fujo dessa dificuldade, eu enfrento, eu fico bravo, eu quero e quero. E quem quer passar em concurso tem que ter mais ou menos esse mesmo espírito, não pode desistir, não pode fugir das dificuldades. É isso.
Eu espero que você, né, Natália, e também quem estiver me vendo tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Um beijo para todos, um abraço e até a próxima.